Pronto, a gente está ao vivo aí. Já estamos ao vivo aí. Boa noite, pessoal, a todos. Desculpa pelo atraso. Vamos dar início a mais um ciclo de debates aqui da revista Labor, né? Nesse período aí de pandemia, a gente traz mais uma grande contribuição hoje o convidado da gente é o professor Dante Moura, e a gente teve um pequeno atraso, só para explicar para todos, relativa à nossa conta, e por isso que a gente está começando um pouco mais tarde hoje, porém a gente vai ter a mesma duração da live, né, como nas outras vezes. Então, vamos começar aqui com a apresentação em instantes. Vocês veem aqui se tem gente acompanhando já no, no Facebook. Bem, pessoal, vamos começar, né? O professor Dante Henrique Moura é professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte desde 86, não é isso, professor? Isso. Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também com doutorado em Educação pela Universidade Complutense de Madrid, ok? Professor leciona a disciplina no Núcleo de Formação Pedagógica nas licenciaturas oferecidas pela instituição. De 2010 a 2012, coordenou o processo de elaboração da proposta de criação do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional do IFRN, mestrado acadêmico, PPGEP, o qual foi aprovado pela CAPES em 2012. Coordenou esse processo de 2013 a agosto de 2017. Em 2018, participou da elaboração do projeto do curso de doutorado no âmbito do PPGEP, o qual foi aprovado pela CAPES em 2018. A partir de setembro de 2019, voltou a coordenar o PPGEP do IFRN. Tem experiência na área da administração educacional, sendo que no IFRN já exerceu, dentre outras funções, a de vice-diretor-geral de 1996 a 1998 e a de diretor do ensino de 2004 a 2005. Coordenou a elaboração de vários projetos institucionais, dentre eles o redimensionamento do projeto político-pedagógico da instituição. Participou de 2005 a 2007 dos grupos de trabalho que elaboraram, no âmbito do MEC, os documentos base do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional, com a educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos, PROEJA, e do ensino médio integrado aos cursos técnicos de nível médio. A partir de 2010, passou a integrar o corpo docente do PPGED, o FRN, onde é orientador de mestrado e doutorado. É pesquisador em educação, atuando principalmente em políticas educacionais e trabalho e educação, com ênfase no campo da educação profissional e em sua integração com a educação básica e com a educação de jovens e adultos. É um dos fundadores do Núcleo de Pesquisa em Educação, no PED, do IFRN, sendo atualmente seu coordenador. Bem, gente, com essa breve apresentação do professor, a gente vai dar início, né, com a nossa live de hoje, Função Social da Educação Profissional e Tecnológica na Conjuntura da Pandemia. O professor vai falar por 30 minutos, né, e aí a gente vai abrir depois para as considerações dos ouvintes. Com você, professor.
Bem, boa noite, Falco, boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, agradecer o convite dos companheiros e companheiras da revista Labor, né, nesse importante ciclo de atividades durante esse período que nós estamos vivenciando da pandemia. Bem, é um desafio muito grande, né, discorrer sobre esse tema, porque essa pandemia ela vem afetando toda a humanidade. Ela não é uma particularidade da sociedade brasileira, é de toda a humanidade. Mas eu resolvi, em razão do tema, né, que inclui a questão da função social da rede, né, da educação profissional e tecnológica, na conjuntura da pandemia, então eu resolvi, em primeiro lugar, desenvolver um pouco sobre a conjuntura da pandemia. Tá? Eu venho fazendo isso, em outras oportunidades já tenho feito, de tentar vincular a temática específica à conjuntura da pandemia. Portanto, algumas pessoas que tenham participado de outras atividades dessa ao vivo comigo, essa parte inicial pode ser, inclusive, um pouco repetitiva, mas como sempre os públicos mudam, né, e essa é uma questão que sempre a gente tem uma nova ênfase a dar na hora da análise, eu penso que é importante situar por aí. Então, vou situar esse contexto da pandemia no nível mundial, no nível da realidade brasileira, que a pandemia é um fenômeno mundial, mas ela não tem os mesmos efeitos a nível mundial do que em cada país. Né? O nosso país tem um contexto muito específico, que a pandemia ocorre no momento em que temos um governo ou um antigoverno, um governo que é contra a sociedade e contra o povo brasileiro e quer eliminar, se propõe a eliminar que alguma coisa que ainda existe de garantia de direito social. Então, portanto, a pandemia ela não tem os mesmos efeitos na realidade de alguns países e na realidade de outros países como é o nosso, que, além de tudo, além da questão dos direitos sociais, o próprio direito à vida, né? Não há uma política atual no Brasil para defender a vida diante da pandemia. Então, portanto, eu vou começar colocando brevemente essa pandemia no panorama mundial, depois eu trago para o panorama brasileiro e, em seguida, faço as ligações desse contexto com a função social da educação profissional e tecnológica. Evidentemente, não é uma análise exaustiva, mas é muito mais a nível de algumas provocações iniciais para que a gente possa, na hora do debate, aprofundar um pouco mais aquilo que os colegas que estão acompanhando queiram aprofundar, né? Então, muito prazer tê-los e tê-las aqui conosco. E vamos lá. Bem, o contexto da pandemia. Algo que é extremamente importante para tratar no contexto da pandemia é que é um fenômeno, né, de extrema gravidade e que expõe de forma radical o caráter destrutivo do modo de produção capitalista. Essa é uma grande lição aprendida da pandemia, né? E dentro de sua completa negatividade, é possível que esse escancaramento da lógica destrutiva do modo de produção capitalista nos ajude a seguir na luta pela superação desse modo de produção da existência humana. Né? Só para citar como exemplo, a questão dos preços de equipamentos e vários insumos necessários para que os sistemas públicos de saúde possam mitigar os efeitos da pandemia, como os respiradores e vários outros insumos, cujos preços subiram de forma exorbitante agora, nesse período de pandemia. E, inclusive, há várias denúncias sobre processos de corrupção na compra desses equipamentos, né? Em detrimento da luta pela defesa da vida humana, pela mitigação dos efeitos da pandemia. O que é importante a gente compreender é que isso não é uma distorção do modo de produção capitalista. Esse aumento aparentemente extorsivo de preços, ele é extorsivo se a nossa referência é uma sociedade em que o direito à vida é um direito efetivo. Mas não é extorsivo e nem é uma distorção se nós formos para a essência do modo de produção capitalista,
isso é completamente coerente com a racionalidade que o sustenta, que é a mão invisível do mercado, que não é preciso ter Estado para regular isso, que o mercado deve regular isso. Tá? Então, só para exemplificar, o caráter insustentável, né, e destrutivo do modo de produção capitalista. Essa é a mesma racionalidade que, por exemplo, há pouco tempo atrás, trazendo para uma situação específica do Brasil, e ainda os efeitos estão aí em plena continuidade, os efeitos nefastos, é a mesma racionalidade que orientou e produziu os crimes pela Vale do Rio Doce e suas subsidiárias em Mariana e em Brumadinho, no Vale do Rio Doce, onde existia recursos tecnológico, conhecimento científico e tecnológico para construir barragens que não fossem rompidas pela força, né, dos rejeitos que estavam ali depositados, mas a opção economicista centrada nessa racionalidade do mercado foi a seguinte, né? Muito fala-se em tragédia, mas não é uma tragédia, foram dois crimes bárbaros contra a natureza e contra a sociedade existente naquelas regiões. Então, mesmo sabendo que havia conhecimento suficiente para construir barragens que não se rompessem, como isso custa caro, e aquele material que estava ali é considerado um material que não tem mais a capacidade de produzir mais-valia, não valia a pena investir tanto em algo que não ia produzir mais-valia. Era melhor arriscar a grande possibilidade de não haver o rompimento, e em havendo, a lógica economicista diz o seguinte: é mais barato pagar as indenizações às famílias e ao Estado pelos danos à população e à natureza do que construir barragens que não se rompam em determinadas situações de contingência. E ainda mais, melhor do que isso, do ponto de vista da racionalidade econômica do mercado, é pagar bons advogados para sequer pagar essas indenizações às famílias afetadas e ao Estado pela destruição da natureza. Então, essa é a lógica, essa é a racionalidade do capital, que essa pandemia nos ajuda a explicitá-la de forma mais clara, mais evidente, e constatar o seu caráter, mais uma vez, extremamente destrutivo. E veja bem, diante de um Estado neoliberal, e no caso do Brasil, neoliberal e periférico, que defende e atua no sentido de atacar tudo que se parece com direito social, portanto, atacando a capacidade do Estado de resolver os problemas sociais ou de mitigar seus problemas, é o Estado, no sentido lato, em todos os países do mundo, que está atuando no sentido de mitigar os problemas da pandemia com relação à saúde coletiva da humanidade. É a saúde pública, ou o financiamento público da saúde, que está mitigando os grandes problemas da pandemia. É a produção do conhecimento, desenvolvido principalmente nos laboratórios públicos, que buscam a vacina para resolver definitivamente o problema decorrente da pandemia. No Brasil, temos que falar na Fiocruz, no Butantan, e várias outras e em várias universidades, vários outros institutos espalhados pelo Brasil, de caráter público, que estão diretamente no centro do combate à pandemia. Como também podemos, nós, institutos federais, já vimos desenvolvendo algumas ações, podíamos desenvolver, inclusive, mais do que estamos desenvolvendo, no sentido de combater os efeitos da pandemia. Um outro dado, né? O país de capitalismo avançado mais afetado pela pandemia, estando em primeiro lugar em número de mortes e casos, é precisamente o país, o exemplo, é a meca do capitalismo mundial. É o país de capitalismo mais avançado, de capitalismo mais avançado. Exatamente no país de capitalismo mais avançado é onde existem os maiores efeitos perversos da pandemia. Por quê? Porque esse país de capitalismo avançado, não um país desenvolvido, mas um país de capitalismo avançado,
é o que tem o sistema público de saúde mais frágil. Portanto, as pessoas não têm a quem recorrer no sentido de mitigar e defender a sua própria vida. E diante de tudo isso, essa lógica da sociedade do capital, ela vem cunhando uma nova expressão que não é gratuita nem é inocente, para naturalizar os efeitos da pandemia, as consequências da pandemia, que vão no sentido de exacerbar mais ainda a desigualdade social a partir da expressão do novo normal. Então, se a gente entra e ouve algumas falas, dependendo do sujeito, e se a gente vai para a imprensa, se a gente vai para a mídia, no geral, inclusive nas redes sociais, não oficiais, essa expressão ela se estabeleceu. O novo normal. Ora, o novo normal, ele pressupõe que existia um normal, que a situação pré-pandêmica era normal. É normal essa extrema desigualdade social decorrente do modo de produção capitalista? Então, quando se cria, se constrói ideologicamente a expressão novo normal, o que se está querendo é dizer, olha, daqui para frente vai ser pior. Daqui para frente teremos menos direito, haverá mais exploração do trabalho, haverá mais intensificação do trabalho, mais trabalho, entre aspas, flexível, menos trabalho formal. Mas esse será o novo normal, decorrente dos efeitos da pandemia, que devem ser naturalizados, que devem apontar no sentido de diminuir mais ainda os direitos sociais e, portanto, agravar mais ainda a desigualdade social, partindo do pressuposto de que o que tinha antes da pandemia era normal. Eu convido todos e todas a não aceitarmos esta expressão. Essa expressão ela carrega em sua essência a tentativa de naturalizar essa extrema desigualdade, de pior, naturalizar que depois da pandemia será mais natural ainda a extrema desigualdade e será mais intensa ainda a extrema desigualdade. Esse é o panorama da pandemia a nível mundial. E no Brasil? No Brasil, a situação se agrava, porque associada à crise da pandemia, ao ataque do governo social ao Estado Democrático de Direito, né, rumo a um estado de exceção, que não começou agora, após a eleição de 18, começa desde 16, e se está urdindo desde aquelas movimentações de 2013, e que se agrava a partir de janeiro de 2019. Ataque ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional. Evidentemente, há problemas no CSTF e no Congresso. O que não pode acontecer é, a partir dos problemas, se lutar para que essas instituições melhorem, cumpram a sua função no Estado Democrático de Direito, ou acabar com essas instituições e substituir por um Estado autoritário. Né? O ataque às instituições democráticas, a extinção de conselhos representativos de interesse de amplos e importantes setores da sociedade. Somente para a gente ficar mais diretamente ligado com o nosso espaço, que é o espaço da educação, foram descaracterizados ou eliminados completamente 35 órgãos colegiados cuja finalidade dialoga, ou é do campo da educação, ou dialoga diretamente com o campo da educação. Entre eles, a gente pode mencionar órgãos centrais da política educacional e de direitos humanos, como a Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, a Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena, a Comissão Nacional de Educação em Direitos Humanos, a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil e o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos LGBT. Só para dar exemplos que dialogam de uma forma muito direta com o campo da educação. Enfim, para Roberto Lé, quando ele se refere a uma das ações, né, desse governo, que é a criação do programa Futurice, ele afirma que a proposta desse programa ela é tensionada por forças díspares, e aqui eu estou entre aspas, tá? Tensionada por forças díspares, 2 pontos, militares em busca da ordem tecnocrática,
fundamentalistas, a turma da Terra plana, querendo limpar as universidades do que eles denominam de marxismo cultural e da suposta partidarização dos seus dirigentes e estudantes, em prol de uma agenda antissecularista e anticientificista. E, além disso, os operadores do mercado, que desejam o fim da natureza pública das instituições federais e torná-las organizações do mercado, organizações sociais. Então, isso é o que Roberto Lé nos diz ao se referir a futuro. Eu aproveito e, a meu modo de ver, concordando com ele, mas ampliando, na verdade, essas forças díspares, elas estão atuando diretamente no centro do poder do país, para além do futuro, em todos os espaços. Considero que são essas as forças que estão instaladas no centro do poder no Brasil de hoje, em todas as dimensões da sociedade. E faço a seguinte síntese: a conjugação entre ultraliberalismo econômico, ultraconservadorismo de costumes e tecnocracia militarista. Essas três forças nem sempre estão juntas, elas têm as disputas entre si. E para nós, do campo da educação, é muito rico, embora triste, perverso, que é um espaço, um palco para exemplificar como essas forças disputam entre si. A turma do mercado, né, a turma do ultraconservadorismo de costumes e a turma do ultraliberalismo econômico são as forças, a ultraconservadorismo de costumes e a tecnocracia militar, são as forças que estão em disputa constantemente no Ministério da Educação e que não permitiram que ele vá para lugar nenhum. É isso que está acontecendo. Entretanto, essas forças, apesar dessas diferenças entre elas, eles têm um inimigo comum contra os quais se unem, que é o povo, especialmente a classe trabalhadora mais empobrecida desse país. Por isso, nossa compreensão é que estamos diante de um governo antipovo, antinação, e em direção acelerada a um estado de exceção, caso nós, enquanto sociedade, não nos organizemos para resistir e preparar um contra-ataque. Né? Quais as consequências disso sobre a pandemia? São terríveis. Uma omissão criminosa do governo federal, a banalização da morte pelo próprio governo central do país, levando a um risco de um verdadeiro genocídio. E a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, né, diante desse contexto. E a função social dessa rede. Então, a primeira coisa que a gente tem que refletir, ainda que rapidamente em função do tempo, mas podemos deixar isso para aprofundar no debate, é que pensar a Rede Federal, né, ela tem uma função social enquanto instituição social pública, ou ela tem uma missão? Né? E aí, isso nos obriga a refletir sobre o conceito de instituição social pública e de organização empresarial. E eu recorro aqui a uma análise de Marilena Chauí, quando faz essa discussão sobre a diferença entre instituição social pública e organização. Ela nos diz: a instituição social aspira à universalidade. A organização sabe que sua eficácia e seu sucesso dependem de sua particularidade. Eu pego isso só para não me manter na citação direta, e depois ela desenvolve na seguinte direção. Né? A instituição social pública, ela tem como referência para a sua existência a sociedade como um todo. E a gente vive numa sociedade de luta de classes, porque é uma sociedade desigual e capitalista. Então, a instituição social pública, ela precisa se colocar, ela tem que atender a toda a sociedade, mas sem perder de vista que nessa sociedade existe uma luta social, existe os incluídos, os excluídos, e a universidade, enquanto instituição social pública, as instituições de educação, enquanto instituições sociais públicas, elas precisam participar desse processo de luta social. Enquanto, por outro lado, a organização, ela só tem duas referências. Tá? Quais são as referências? A totalidade social não lhe interessa, não é um problema da empresa,
da organização empresarial. A organização empresarial, ela precisa saber qual é o público que quer, que deseja ter o produto ou o serviço que essa organização presta, que tem recursos para pagar por esse produto ou serviço, por um lado, e, por outro lado, quais são as outras organizações congêneres que está querendo vender o mesmo produto ou serviço ao mesmo público que essa organização, em particular, definiu como sendo o seu público prioritário. Ou seja, ela tem, por um lado, um cliente ou potencial cliente, e, por outro lado, a concorrência. Essa é a referência. E ela precisa atender o seu cliente em disputa com a concorrência, oferecendo um produto ou serviço que tenha uma melhor relação custo-benefício para esse cliente. Portanto, a totalidade social interessa muito pouco. E não é uma distorção da organização, é porque ela tem essa característica dentro da sociedade que nós vivemos. Então, trazendo isso para o campo educacional, uma escola privada, né? Uma universidade privada, para ela se planejar, ela precisa pensar na sociedade como um todo, ou ela tem que pensar naqueles estudantes que querem ter acesso àquele serviço e que podem pagar por aquele serviço. Ou ainda, o que agrava mais ainda, no caso da educação superior. Outro cliente na educação pública privada é o Estado. Então, a educação pública, a educação privada está disputando pelo fundo público, via programas como ProUni, FIES, etc. Mas o que interessa a ela não é a sociedade como um todo, é quem quer e pode pagar, e, por outro lado, a concorrência, que também está querendo chegar nesse mesmo cliente. Portanto, enquanto a organização empresarial tem uma missão diante de seus clientes, a instituição social pública, incluída aí as educacionais, ela tem uma função social perante a sociedade. Então, essa é uma diferença fundamental para a gente compreender e poder discutir, então, qual é a função social da educação profissional e tecnológica e, portanto, das instituições que compõem a rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Eu vou ficar basicamente na rede, tá? Na rede federal. A gente podia discutir essa função social na educação profissional como um todo. Nós temos a educação profissional na esfera privada, nas redes estaduais, mas eu vou discutir fundamentalmente, trazer a discussão fundamentalmente para o âmbito da rede federal enquanto função social. Então, nesse sentido, compreendendo que as instituições, a educação profissional na rede federal, ela tem uma função perante a sociedade, a gente se pergunta qual seria, então, essa função. E a gente formula na seguinte perspectiva. Compreendemos que essa função é participar na construção de políticas públicas voltada para a garantia de uma educação pública, gratuita, laica e de qualidade social, como direito igualitário de todos, no sentido do rompimento das diversas dualidades estruturais. A dualidade público-privada, a dualidade formação para o trabalho, formação geral, cultura técnica. Então, compreender para a formação humana integral na perspectiva do rompimento com essas dualidades. Tá? Tendo a integração entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura como eixos estruturantes. Tá? E pensar nisso, não apenas na oferta que ocorre para dentro da rede, mas também, e muito importante, na perspectiva de colaboração com os outros entes federados. Então, a colaboração em cada município onde existir um campus da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, de institutos federais, Universidade Tecnológica Federal, ou Cefet, a interação com a esfera estadual e municipal na perspectiva de que esse avanço nessa concepção de formação humana integral possa avançar para além do interior da rede. Essa é uma questão fundamental.
e em todos os níveis e modalidades que essas instituições atuam, considerando a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, é o que nós compreendemos como a função social da rede. E quais, então, os aspectos que se reforçam mutuamente para que a rede possa avançar na direção dessa função social? Um dos aspectos extremamente importantes e que foi construído fundamentalmente no período de 2003 a 2016, a capilaridade dessa rede. Tá? O fato de que a rede saiu de 140 unidades para 644 nesse período que eu mencionei é um espaço, é algo extremamente importante, porque ela conseguiu promover a capilaridade da rede. A rede está hoje em todo o país, em todos os estados e em praticamente todas as mesorregiões, pelo menos, do país, o que lhe dá uma enorme capilaridade. Né? Esse potencial ele é muito grande no sentido de interagir com o que eu coloquei anteriormente, interagir com os entes estaduais e principalmente com os municípios, na perspectiva de que essa concepção de formação humana, essa integração entre ensino, pesquisa e extensão possa contribuir para além daqueles estudantes que conseguem entrar na rede federal. Que eles possam contribuir também na melhoria da qualidade da educação estadual e municipal. Então, essa capilaridade, as instalações e infraestrutura e o conhecimento científico e tecnológico produzido e difundido pela rede são essenciais na direção de caminhar para essa função social. Então, algo que se nos coloca como irrenunciável discutir é o conhecimento científico e tecnológico produzido e difundido pela rede, ele tem que obrigatoriamente estar submetido à lógica do mercado, ou a gente pode reconhecer a necessidade de considerar as demandas dos setores produtivos, mas também desenvolver um tipo de conhecimento voltado para mitigar os grandes problemas sociais, que não estejam obrigatoriamente submetidos à lógica do mercado. A gente tem um potencial enorme de produzir tecnologias assistivas, tecnologias voltadas para pessoas que tenham algum tipo de necessidade especial, física ou educacional, produzir moradias a baixo custo, desenvolver materiais que possam ser utilizados na produção, na construção de moradias a baixo custo, tecnologias assistivas para quem tem problema de vista, problema auditivo, vários outros tipos de problema, e várias outras tecnologias voltadas para a lógica de uma economia mais solidária e não obrigatoriamente pautada pela que determina o mercado. Então, esse potencial da rede é enorme. E num momento como esse, a rede já vem produzindo algo importante, né, para mitigar os problemas da pandemia, mas tem o potencial de produzir muito mais ainda do que está produzindo. Tá? Entretanto, por outro lado, apesar desse potencial, a rede está sendo atacada por essa lógica reacionária e antidemocrática do atual governo federal brasileiro. Por exemplo, há instituições dessa rede que, neste momento, poderiam estar dedicando muito maior energia ao combate ao Covid-19, mas que estão em crise política interna diretamente causada pela intervenção do MEC. E eu tenho, infelizmente, o desprazer de citar como exemplo a instituição na qual eu trabalho há mais de 34 anos e a minha relação com ela é de mais de 40 anos, porque antes eu fui estudante. O atual Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Né? E não apenas o IFRN, o Cefet do Rio de Janeiro, mais de um ano de intervenção, o Instituto Federal de Santa Catarina, que está sob intervenção a partir da mesma data do IFRN, o Instituto Federal da Bahia passou um ano sem resolver o problema da eleição, 8 universidades públicas durante o ano passado e esse ano também estão na mesma situação. E aqui, para finalizar, eu gostaria de só colocar algo que considero extremamente relevante para esse processo de retomada que está acontecendo do calendário acadêmico, que está acontecendo agora em todo o sistema educacional brasileiro, inclusive dentro dos institutos federais. Eu penso que para cumprir a função social que a gente discutiu há pouco tempo, é fundamental
que hajam algumas diretrizes gerais respeitadas por todas as instituições que compõem essa rede. A primeira delas, e essa é uma defesa muito importante, embora não seja fácil, é nenhum estudante a menos nesse processo de retomada. Por que eu coloco isso? Porque a gente está ouvindo várias propostas, Brasil afora, não só na rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, mas em redes estaduais, em universidades, que pautam a volta pelo ensino mediado pelas tecnologias da informação e comunicação para 100% dos estudantes. Me parece que isso é algo inevitável nesse momento, né? As condições sanitárias de biossegurança não permitem ainda a retomada das aulas presenciais. Isso vai ter prejuízo para o processo de ensino-aprendizagem? Vai. A gente tem que ter claro que vai. Não adianta a gente querer utilizar paliativos e dizer que isso não já produziu, vai produzir mais ainda problemas. Mais ainda problemas. Mas o que nós temos que ter é, a partir dessa consciência, assumir a defesa da minimizar essas perdas. E uma das formas que atende à função social de minimizar essas perdas é não aceitar a ideia de que nós podemos deixar alguns estudantes à sua própria sorte. O que é que eu chamo de deixar alguns estudantes à sua própria sorte? Todas as instituições estão fazendo levantamento para ver quais estudantes têm problemas e dificuldades para o acesso às tecnologias da informação e comunicação e, por meio desse acesso, poder desenvolver o processo de ensino-aprendizagem, receber os conteúdos e desenvolver o processo de ensino-aprendizagem. E aí uma solução que está aparecendo muito é para esses estudantes distribuir kits com tecnologias que permitam o acesso. Olha, a nossa visão é de que isso não resolve o problema. Por quê? Porque você pode distribuir o equipamento ou um chip que o estudante tem acesso, mas o lugar onde ele mora não tem cobertura. Aí você vai buscar outra tecnologia, mesmo que você consiga resolver isso, e chega lá com internet na casa dele, ele pode viver em um lugar em que não há um espaço adequado para estudar. Como é que uma casa com dois cômodos, 3 cômodos, com 10 pessoas, vai ter um lugar adequado para alguém estudar recebendo aquele conteúdo de aprendizagem num celular? Não é possível. Então, não é adequado, não é coerente com essa função social que a gente vem discutindo, colocar isso como solução para resolver o problema dos que não têm acesso à tecnologia. O que é que a gente vem defendendo? Que haja, num primeiro momento, mas que desde o primeiro momento já sinalize as fases de retomada aos processos presenciais, mas que na primeira fase já se defina a responsabilidade das instituições da rede de receberem esses estudantes fisicamente dentro de seus campos, esses estudantes que não têm como desenvolver seus processos formativos dentro de casa e que se montem espaços equipados para que o estudante seja acolhido pela instituição e dentro da instituição ele tenha o acesso, por meio das tecnologias, aos conteúdos que correspondem aos diversos cursos que ele está estudando. Então, penso que essa é uma questão essencial da gente discutir. E discutir isso é discutir a ideia de que essa rede é uma rede de inclusão social. Porque assumir que entregar um meio tecnológico para esse estudante, que muitas vezes não tem um ambiente para que ele possa estudar em casa, não é cumprir essa função social. É aceitar e naturalizar que alguns vão para frente e que outros vão ficar. E aí a gente mais ou menos lava as mãos e diz, não, mas a gente proporcionou a tecnologia para ele ter acesso. Ele não estudou porque não quis. Então, não podemos, de maneira nenhuma, renunciar a esse ponto crucial. Nenhum estudante a menos. E, para finalizar mesmo, um outro ponto que eu considero essencial nessa retomada é a construção de diretrizes gerais
que sejam comuns a todos os campi, porque a ideia dos institutos federais são de instituições multicampi, não de um aglomerado de vários campi. Então, é fundamental fazer essa discussão respeitando toda a diversidade, mas dentro de toda a diversidade de todos os campi, há uma unidade. Então, é preciso a gente buscar essa unidade do diverso nessa retomada, para que a retomada não pareça que, ao invés de instituições multicampi, nós temos várias instituições que têm uma reitoria. Qual o papel dessa gestão sistêmica se cada campus voltar da maneira que se considerar que é conveniente? Tá? Então, eu penso que esses dois pontos são pontos nessa situação de pandemia, nessa fase que a gente está discutindo de retomada do calendário acadêmico, que não podem ser desconsiderados de maneira nenhuma. Diretrizes gerais comuns a todos os campos, e a partir desse nível de diretrizes gerais, cada campus ter a sua autonomia para, a partir de diretrizes gerais, operacionalizar, desenvolver todo o processo de operacionalização. E de discussão de como vai fazer também, mas a partir de diretrizes gerais, porque a autonomia dos campi, ela é essencial, mas essa autonomia não significa soberania em relação às diretrizes gerais de cada uma das instituições. É necessário buscar essa relação entre o nível de autonomia que corresponde à gestão sistêmica da instituição, de cada uma instituição, e à gestão local de cada campus. Então, essa busca da unidade do diverso é fundamental para não descaracterizar essa institucionalidade do Instituto Federal, de instituições multicampi e não de aglomerados de várias instituições. E a ideia de nenhum estudante a menos nesse processo de volta. Com isso, eu finalizo, gente, pedindo desculpa por ter ultrapassado um pouco o tempo e me coloco à disposição para a gente continuar o debate. Muito obrigado, inicialmente. Obrigado, professor. Uma fala muito proveitosa aqui, fiz várias anotações, aqui a gente já tem várias perguntas aqui tanto no YouTube quanto no Facebook, né? Acho que o tempo foi bom e vou primeiro falar aqui, acho que alguns comentários antes da gente tratar algumas questões, né? A gente tem ainda 18 minutos para fazer o debate, tá certo? Muita gente aqui do Brasil inteiro, né? De vários IFs, do interior, do Ceará também, de outros lugares do Brasil, do Maranhão, tá? De São Paulo também aqui, a gente tem, e da Bahia. E aí a gente tem aqui, a gente faz 3 perguntas, o professor vai para o debate, tá certo? Que é da Maria José Cardoso, né? Ela pergunta aqui, professor, como você avalia a questão da possibilidade de uma reação mais efetiva em decorrência do distanciamento social que não permite uma mobilização popular? Tem aqui também a da Renata Costa, né? Professor Dante, como o senhor analisa a questão do contingenciamento de recursos nos IFs e universidades que vem se repetindo ano a ano, e como isso impacta no funcionamento dessas instituições, principalmente no contexto de pandemia? Pergunta aqui da Renata Costa. Tomou nota, professor? Eu já tomei nota. Terão 3 agora ou 2? Mais uma. Tá legal. Da Kelma Felipe.
Como podemos contribuir para a EPT seja realmente uma educação preocupada com sua função social, assumindo o papel de uma instituição inclusiva, diante desta tamanha fragilidade da organização social? Pronto, a gente encerra esse bloco com essa colocação da Kelly. Ok, bem, vamos lá, gente. As questões são extremamente importantes e sejam uma complexidade na resposta, de maneira que, de antemão, eu vou dizer que já me desculpem se eu não conseguir dar conta de abordar integralmente o que foi colocado. Eu vou tentar ir na sequência, começando por minha amiga Maria José, da Federal do Maranhão e do nosso GT Trabalho e Educação da ANPED. Um abraço, Maria José, que pergunta o seguinte: como você avalia a questão da possibilidade de uma reação mais efetiva em decorrência do distanciamento social que não permite uma mobilização popular? Esse é um grande problema que a gente tem, mas temos que ser criativos e ver como a gente consegue se mobilizar. Esse vai ser, inclusive, um problema para as eleições em novembro, né? Porque as mobilizações elas não ocorrerão no formato presencial histórico que a gente tem. Serão cada vez mais intensificadas as mobilizações por meio das redes sociais, que tem uma vantagem da gente poder estar conversando com muita gente ao mesmo tempo, mas a grande desvantagem de que a gente não produz uma força efetiva na rua, né? Então, esse é um grande desafio que está colocado. Eu penso que a gente tem que explorar cada vez mais esses espaços, reconhecendo as suas limitações, porque uma coisa é a gente estar aqui conversando, eu não estou vendo vocês, não estou vendo a reação de vocês, não estou vendo como é que cada um e cada uma está se manifestando, está concordando, não está concordando. A gente fala, tem uma interação, mas ela é limitada, né? E isso a gente não pode perder de vista. Por outro lado, é o que nós temos. Então, temos que explorar esse espaço da melhor maneira possível, mas não compreendendo que a gente pode fazer nesse espaço tudo o que faria de maneira presencial. Não, tem prejuízo. E aí, eu repito isso para todos os espaços, como eu coloquei na minha fala inicial. O prejuízo das relações sociais, das mobilizações, ele está dado. O que a gente tem que fazer é como é que a gente vai poder mitigar esse problema que está dado, para que os problemas e as dificuldades elas sejam minimizadas, tá? Mas esses espaços, essas atividades ao vivo, eu preciso chamar de atividade ao vivo do que live, né? Porque a gente tem em nossa língua, mas se consolidou com essa expressão, né? Mas aqui só uma mensagenzinha para a gente pensar sobre isso, né? A gente tem palavra na nossa língua portuguesa para expressar isso. As lives a gente pode chamar de atividades ao vivo, utilizando a nossa língua, né? É um espaço em que a gente pode ajudar nessa mobilização, fazer a discussão científica, fazer a discussão política por esses espaços. Não substitui integralmente o espaço presencial, mas é um espaço que tem e que precisa ser utilizado, né? A Renata fala a questão dos contingenciamentos nos institutos e universidades, que vem se repetindo ano a ano, e como isso impacta no funcionamento das instituições, principalmente no contexto de pandemia. Veja bem, essa é uma questão importantíssima, Renata, e que a gente precisa ir na raiz, né? Dessa redução dos recursos destinados à educação de maneira geral, e especificamente, no nosso caso, a rede federal, que inclui aí os institutos federais e as universidades federais. Então, a raiz disso está no golpe que começou a ser perpetrado contra a sociedade brasileira a partir de 2016 e que foi concebido nos anos anteriores. Então, o golpe que derrubou a presidenta legitimamente eleita Dilma Rousseff, ele tem uma finalidade muito clara, tá? Foi que houve. O golpe não foi externo, não foi um partido que estava fora do poder, foi por dentro.
ele, é claro que eu vou dizer isso de uma maneira muito resumida, mas de uma maneira bem resumida, mas que dá para compreender, eu acho que dá para a gente refletir. O governo de 2003 a 2016 foi um governo de coalizão. O governo nunca anunciou que seria um governo socialista. A Carta ao Povo Brasileiro, lá de 2002, na eleição, diz exatamente isso. Credores, não vai haver moratória, se acalme, nós vamos governar com o mercado. Isso não significa que não houve avanços de 2003 a 2016. Houve avanços, sim, mas limitados pela manutenção macroeconômica da ordem neoliberal. Mas dentro dessa ordem, houve a destinação de recursos para as esferas dos direitos sociais. Mas essa coalizão ela foi caminhando à direita ao longo do tempo. Eu costumo dizer que ela foi se endireitando no sentido de ir para a direita. E nessas disputas internas, na base de sustentação do governo, chegou um momento em que o retrocesso, em que os reacionários, em que a extrema-direita se tornou hegemônica e não precisava mais daqueles que estavam ainda mantendo algumas ideias de garantia de direito social. Então, a derrubada de Dilma, do ponto de vista da política interna, ela tem uma relação direta com isso. Há outros aspectos de política externa, de geopolítica mundial, mas que não dá tempo para a gente tratar aqui. Então, a derrubada de Dilma não foi o golpe em si, foi o primeiro ato do golpe. O golpe é o que vem acontecendo de lá para cá, de 2016 para cá, cujo objetivo é diminuir mais ainda, se possível, a ação do Estado brasileiro no que se refere à garantia de direito social e maximizar mais ainda, se possível, a regulação dos interesses do grande capital. E aí, de lá para cá, a gente observa que todas as medidas macro, mais pesadas e mais importantes, de 2016 para agora, operam nesse sentido. Por um lado, ataca direito social, por outro lado, regula os interesses do grande capital. Né? Reforma da Previdência, reforma da Trabalhista, mudança da regulamentação da exploração do pré-sal, emenda, e aí eu chego no problema do contingenciamento, emenda constitucional 95, que congela por 20 anos os investimentos na área da educação, que inviabiliza, dentre outros aspectos, dentre outras ações, dentre outras políticas, o Plano Nacional de Educação está inviabilizado pela emenda constitucional 95, e é ela que está na raiz desse processo de contingenciamento e de cortes mesmo, por diminuição do orçamento institucional a partir de 2016. O que só se agravou a partir de 2019, porque se 2016 nós tivemos um ponto de inflexão, quando na fase anterior nós tínhamos aí uma disputa na base de sustentação que levava a avanços por um lado e retrocessos por outro, em 2016 foi o marco em que o retrocesso ganhou e a gente passa a ter o avanço dos retrocessos. Só que na virada de 18 para 19, com a eleição do atual governo, isso se intensifica. E eu venho tentando construir a ideia de que a gente está numa nova fase. A gente tinha avanços e retrocessos, depois passamos para o avanço dos retrocessos, e agora nós estamos no avanço dos retrocessos, que é exatamente onde nós estamos agora, agravado, evidentemente, por essa situação de pandemia. Então, Renata, esse é o quadro que a gente precisa situar num lugar mais macro para poder compreender o que está acontecendo hoje no chão das nossas instituições. E a Kelma coloca como podemos contribuir para um EPT seja realmente uma educação preocupada com a sua função social, assumindo um papel de uma instituição inclusiva diante desta tamanha fragilidade de organização social. Esse é um desafio que está posto, Kelma, para nós. Agora, veja bem, não é fácil, né? Não é fácil, dentro da rede federal, fazer isso. Mas é o lugar ainda em que a gente pode disputar por essa função social. Porque nas redes estaduais, nas redes municipais,
Se para nós, na rede federal, essa luta é difícil, nas redes estaduais e municipais ela é muito mais difícil. Eu gosto de defender, eu defendo a ideia de que na rede federal as condições materiais concretas para que, se coletivamente nós conseguirmos avançar nessa discussão, nós possamos avançar em direção a essa função social. É claro que essas condições materiais que existem hoje na rede federal, elas estão sendo atacadas. Elas hoje já não estão mais no mesmo patamar que tínhamos há 4 anos atrás. A pergunta anterior a gente já foi claro que não respondeu sobre a questão orçamentária. Mas dentro da rede federal, a gente tem, por exemplo, entre os trabalhadores, a possibilidade de trabalhar numa única instituição pelo regime da dedicação exclusiva no caso dos professores. E os técnicos administrativos, a grande maioria também trabalha numa instituição só, que também são educadores, também são trabalhadores da educação. Isso nos permite a construir coletivamente um projeto educacional, que os colegas das redes estaduais e municipais não têm. Nós temos, o regime da dedicação exclusiva é fundamental para isso. Além disso, nós temos uma carreira que privilegia a formação continuada, que privilegia a busca por níveis mais elevados de escolarização formal a nível de mestrado e doutorado, que nas redes estaduais e municipais isso não tem. O que nos falta, nós temos condições materiais concretas, laboratórios, bibliotecas, espaço para atividades esportivas, artísticas e culturais dos estudantes. A possibilidade da iniciação científica dos estudantes já desde a educação básica, desde o ensino médio. Então, perceba que essas são condições que nos permitem avançar nessa função social. Mas, além dessas condições, é necessário que haja uma discussão coletiva que nos leve à compreensão de que é essa a função social que a gente quer. Porque eu tenho certeza que vocês sabem, né, que, infelizmente, dentro de nossas comunidades acadêmicas hoje, essa visão ela não é unânime. Há uma grande corrente que defende essa função social, mas nós temos dentro dos nossos quadros, contraditoriamente, colegas que compreendem que o que está sendo feito aí está certo, que a xenofobia está certa, que o ataque aos grupos LGBT está correto, que as cotas estão erradas, que a escola sem partido está certa. Isso está presente dentro das nossas comunidades. Então, para a gente avançar nessa direção, a primeira coisa que a gente precisa é esse diálogo amplo, interno, para a gente construir uma visão institucional de qual é a função social. E isso não é uma discussão fácil. Mas, repito, nos nossos espaços ainda é possível, porque ainda há condições materiais concretas nas universidades federais, nos institutos federais, para que se materialize essa função social. Mas é preciso que as comunidades estejam também convergentes com essa realidade. E as nossas comunidades refletem o que é a sociedade. E a nossa sociedade está cindida por visões díspares de compreensão de mundo e de sociedade. Há, infelizmente, o que há dentro do Palácio do Planalto, também na sociedade. O gabinete do ódio, que é contra os direitos sociais, é ultraconservador do ponto de vista de costume, ultraliberal do ponto de vista da economia, que defende o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, esse gabinete do ódio, ele também existe na sociedade. E como as nossas instituições são parte da sociedade, pela relação parte-totalidade, também existe esse pensamento dentro das instituições. E é preciso avançar nessa direção. Tá legal? Bem, eu fico por aqui com relação a essa primeira rodada e à disposição para a próxima rodada.
Falco, o teu microfone agora está desligado, eu não estou te ouvindo. Opa, desculpa. A gente tem Olha mais só. algumas perguntas aqui. Vou colocar elas, algumas já foram pontuadas pelo professor, mas eu também vou colocar uma questão, vou tentar ser breve. Na verdade, eram várias, mas eu vou tentar resumir aqui. No início da fala, o professor colocou essa questão, né, da ilusão de que antes do coronavírus, desse impacto da crise do coronavírus, a gente tinha uma certa ideia de que o mundo era melhor. Isso me faz imaginar me faz lembrar que no início da pandemia houve-se um impacto inicial no campo da economia, né, e que isso teve uma repercussão muito grande, e que isso agora segue acompanhado de inúmeras ações, como o professor falou, né, denúncias de corrupção, de esquemas fraudulentos, de licitação, e essas coisas estão aparecendo como se fossem anomalias do fenômeno, quando, na verdade, a gente entende que é a face real, né, do fenômeno do capital. É interessante também que essa lógica que existia antes, que acreditava que era ordenadora, não respeitava o meio ambiente, não respeitava o sistema de saúde, as instituições, que o professor fala, né, a instituição pública da educação. E aí eu queria que o professor falasse, quando o professor vai falar aí da missão social, né, há uma diferença do que é missão social e do que é como a instituição se entende como organização. Nos institutos, como que está colocado? Cada instituto, isso é colocado de uma maneira diferente, entende? Um se vê como organização, realmente como organização, porque isso dá mais uma aproximação para uma visão mais econômica mesmo, né? Como que a organização ela se relaciona com esse sentido maior de sociedade? É pela via do interesse social que não interessa, né? Ela está preocupada com nicho, com público-alvo, com concorrência, está diferenciada desse interesse coletivo. E a outra pergunta seria, será que a capilaridade dos institutos, essa expansão, ela espalhou os institutos pelo Brasil no período dos governos da esquerda, e também ela veio acompanhada por uma certa autonomia que, ao meu entender, pela fala do professor, ela não pode ter sido essa busca por essa autonomia, ela não se perdeu em meio a uma busca por uma identidade muito específica das instituições, é o que leva ao que o professor vai falar de um aglomerado de instituições que não tem, no final, um sentido único, né? Um sentido maior de rede, assim dizendo. Porque, em última instância, o Instituto ele tem uma visão, ele tem que construir uma identidade para se fixar, uma identidade regional, para se fixar como instituição. Seria mais ou menos isso, que o professor falasse um pouco mais para me entender. E aí temos também aqui mais algumas perguntas aqui. Da Giza Morena. Professor Dante, como a Rede Federal de Educação Profissional poderá se reorganizar para a recepção dos alunos no contexto da pandemia, considerando o corte do orçamento para a educação e o grande e eminente perigo do contágio? Tem a Helenilce Oliveira, professora Helenilce aqui. Acho que ela está dando parabéns aqui pela live. Parabéns, Dante, feliz com a sua participação. Como você avalia o avanço da gestão antidemocrática nas instituições públicas federais? Professor Dante, parabenizando também. A revista não é um questionamento, mas a Nilzete tem uma pergunta aqui. Nilzete Silva, como você avalia a posição do MEC enquanto gestor das políticas educacionais quando você estabelece nenhum aluno a menos? E o MEC, na sua última coletiva, se manifesta colocando que vai disponibilizar pacotes de dados para o acesso à internet, porque os equipamentos
Porque o equipamento, se os alunos não tiverem um vizinho, um amigo ou um parente, tem e pode emprestar, deixando claro o descaso com a situação social dos alunos. Eu acho que o professor meio tocou nesse assunto também, né, na fala, então ela coloca isso de novo. Bem, esse bloco de questões aí, professor. Ok, obrigado pelas contribuições. Aí tem alguns aspectos que são reflexões, né, com as quais a gente concorda. Mas eu vou tentar pontuar aqui para ir tratando das questões que foram colocadas. Bem, Fábio, quando você coloca a questão de função social, que é característica de uma instituição social pública, ou a missão, que é a característica de uma organização. Como é que isso aparece nos institutos? Foi isso que eu captei da sua pergunta. Bem, aparecem as duas coisas, né? O problema, a questão está em que é preciso ter claro qual é o nosso projeto. O nosso projeto é um projeto de uma instituição social pública e que, portanto, ao se planejar a sua existência, ao se questionar o seu papel diante da sociedade, vai optar pelo caminho, né, da educação como direito igualitário de todos. E, a partir daí, se há uma extrema desigualdade social, lutar para a garantia desse direito educacional para todos e para todas, ou se vai se pautar pela lógica do cliente. Né? Então, por exemplo, pensar a instituição social pública como efetivamente uma instituição que tem uma função social, mesmo que essa instituição social ela não possa atingir a universalidade, um instituto em particular, uma universidade em particular, não pode alcançar todos os estudantes, por exemplo, da educação superior, mas pode pautar o seu planejamento pela totalidade social na qual está inserido. Tá? Então, e como é que a gente está nos institutos federais, nas universidades federais? Eu diria que há das duas coisas, como há em toda a sociedade, mas, infelizmente, do ponto de vista, inclusive, da política pública, o hegemônico é a perspectiva neoliberal de mercado. A própria regulação do funcionamento dessas instituições, o sistema de avaliação, eles são a construção de ranking que estimula a competitividade entre as instituições e não a solidariedade entre as instituições. O sistema de ranking faz isso. Você faz o ranqueamento e diz, olha, as melhores instituições são essas. A tendência é que os estudantes procurem o quê? As melhores instituições. E isso fortalece as mais fortes e enfraquece mais ainda as mais frágeis, porque o sistema não é pautado pela solidariedade. O sistema é pautado pela competitividade, que é uma lógica de mercado, não é uma lógica da instituição social pública. Tá? Mas nós temos, a partir da autonomia, né, e a liberdade de cátedra, que é extremamente importante, que está sendo atacada pela escola sem partido, é a possibilidade de refletir sobre isso, e isso é extremamente importante, porque nós temos a possibilidade, pela autonomia, pela liberdade de cátedra, de fazer essa crítica. E ao fazer essa crítica, dependendo da correlação de forças existentes em cada instituição, a gente caminhar mais ou menos na direção do modelo da instituição social pública. Mas as duas vertentes, elas estão sempre presentes dentro das instituições. Tá? A questão da capilaridade, que a gente colocou como um aspecto positivo, a autonomia também como um aspecto positivo, se em que medida a gente está conseguindo avançar com essa capilaridade e com essa autonomia, com um projeto de identidade institucional com a realidade regional, histórico-geográfica na qual cada instituto está inserido. Essa é uma questão muito importante. Veja bem, eu vou começar pela importância da capilaridade, porque na hora da fala inicial,
Eu calculei que o tempo não iria dar, mas ainda bem que veio essa pergunta, ela é muito importante para nos ajudar nessa direção. Essa capilaridade ela é extremamente importante, porque ela demonstra, nesse período aí de 2003 a 2016, um aspecto positivo, em meio a vários problemas, em meio a vários retrocessos que houve também avanços, e penso que esse é um dos grandes avanços, como também o processo de ampliação, interiorização, expansão das universidades públicas federais. Só que no caso dos institutos federais, do ponto de vista quantitativo, isso foi maior, né? E é muito importante porque, veja bem, o Estado capitalista, e o que eu vou afirmar agora é tão mais verdade, quanto mais periférico é esse Estado capitalista, ele se organiza de maneira que a presença do Estado para atender os direitos sociais da população, ela é tão mais clara, tão mais nítida, tão mais forte, quanto maior é a concentração do PIB de uma determinada região. Ou seja, quanto maior for a dinâmica econômica, maior é a presença do Estado no que diz respeito à garantia dos direitos sociais da população. Por quê? Porque a lógica do Estado capitalista é atender às demandas da economia. Então, se eu tenho uma economia densa, intensa, forte, dinâmica, eu preciso formar força de trabalho para essa economia. E essa força de trabalho precisa da formação propriamente dita, precisa de educação, portanto, de educação, precisa também de segurança, precisa de saúde, precisa de transporte, precisa de moradia. Mas a lógica que está por trás não é a garantia do direito social, é a reprodução da força de trabalho para atender a demanda econômica. Na medida em que nós vamos nos afastando desses centros de uma maior dinâmica econômica e chegando para os rincões dos estados, vamos chegando para o interior, vamos chegando na periferia das grandes cidades, a presença do Estado para garantir esse direito vai se tornando mais rarefeita, numa relação direta com a diminuição da demanda econômica por força de trabalho para fazer mover a economia. Tá? Eu não estou dizendo que a educação ela obrigatoriamente cumpre essa finalidade, mas o que está na raiz da lógica do Estado capitalista é esse. A prioridade não é a garantia do direito social pelo direito social, mas a garantia do direito social porque isso vai contribuir para a reprodução da força de trabalho. É claro que isso não acontece de maneira mecânica, há disputas importantes aí. Mas voltando para a questão da capilaridade e a importância. Na medida em que a expansão ela se deu preferencialmente nas periferias das grandes cidades e nos municípios mais afastados dos grandes centros de dinâmica econômica, o que é que está colocado aí? É que é o Estado brasileiro chegando em locais em que simplesmente pela demanda econômica não se justificaria. Em outras palavras, é o Estado brasileiro chegando para atender a população, porque pessoas têm direito, e o direito à educação é um desses direitos, para além da exclusividade da determinação econômica. É claro que a determinação econômica está envolvida aí também, mas não apenas ela. Do ponto de vista puramente econômico, não se justificaria construir determinados campos em municípios cuja dinâmica econômica é muito frágil. Tá? Poderia também se utilizar, não, essa escola vai ajudar na dinâmica econômica, mas não há uma relação mecânica entre isso. Então, essa capilarização, essa capilaridade é extremamente importante. Mas, além da capilaridade, é necessário chegar em cada um desses municípios com um projeto, e aí eu venho para a segunda parte da sua questão, que dialogue com a realidade local, a realidade social, cultural e econômica também. Tá? Então, essa é a grande questão. A autonomia, ela promove isso. Agora, a autonomia de cada campus não pode ser confundida com cada campus, numa determinada localização, faz aquilo que compreende que é o mais adequado, em detrimento de uma política geral daquela instituição como todo. Então, a instituição tem que chegar em todos os municípios
a partir de uma concepção de educação, de formação humana, de sociedade, que precisa ser a concepção de formação humana, de sociedade, de educação institucional. Tá? Então, essa é uma questão que eu considero extremamente importante. Tá? Deixa eu ver aqui das perguntas agora qual é a sequência. Vem a Giza, eu vou tentar localizar a pergunta de Giza aqui ao lado. Estou tentando localizar a pergunta de Giza. Eu já passei aqui pelo nome dela, mas estou aqui, localizei o nome dela várias vezes, mas a pergunta em si... localizei. Tá? Então, a pergunta de Giza professor Dante, como a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica poderá se reorganizar para a recepção dos alunos no contexto da pandemia, considerando o corte de orçamento para a educação e o grande e iminente perigo de contágio? Bem, essa é uma questão que eu já tratei na minha fala inicial, mas eu retomo colocando mais alguns elementos. Lá no final da fala, Giz, eu coloquei o seguinte, que para fazer o enlace, né, a ligação da questão da pandemia com a função social, duas diretrizes que eu considero essenciais, não são apenas essas duas, mas essas duas eu coloquei em evidência, que eu considero extremamente relevante. É que essa volta traga essa perspectiva de institucionalidade, e que não um conglomerado de campos, onde cada campus vai voltar num momento, de uma determinada maneira, algum presencial, outro não, um só vai voltar quando puder ser presencial, o outro vai voltar 100% mediado pelas TICs. É necessário ter uma construção coletiva e uma posição institucional sobre isso. E a outra questão que eu coloquei até primeiro, é essa que você coloca aí na sua reflexão, é como voltar. Eu disse e repito, não vejo, do ponto de vista sanitário e de biossegurança, a possibilidade de uma volta de curto prazo, ainda que com um percentual de aulas presenciais. Eu até, como indivíduo, defendo isso, mas fui convencido numa discussão de determinados grupos que eu estou participando, que isso agora é muito difícil. Né? Voltar os estudantes para dentro das instituições e os professores também para haver aula presencial. Tá? Entretanto, eu levo para o outro lado, que há um contingente de estudantes, e várias pesquisas estão sendo feitas e comprovando isso, que não tem condições de acompanhar o processo de ensino-aprendizagem fora em um ambiente externo à instituição. Ou seja, ele pode não ter o acesso ao que a instituição está disponibilizando, porque ele não tem acesso à internet, ou porque ele não tem equipamento, ou ele pode até ter equipamento e o acesso à internet, por exemplo, proporcionado pela instituição, mas ele vive num lugar onde são várias pessoas e que não existe um espaço físico no qual ele possa desenvolver adequadamente o processo de ensino-aprendizagem. Então, o que fazer diante desse dilema? A proposta que a gente vem construindo e defendendo é que a esse contingente de estudantes, que não é pequeno, e mesmo por menor que ele seja, ele não pode ser desconsiderado, porque esses estudantes são exatamente aqueles que já têm desvantagem em todo o restante de acesso ao direito na sua vida. Então, ele já está em condições de desigualdade para pior em todas as outras condições no que diz respeito ao direito, aos direitos sociais. Então, a instituição que se diz inclusiva, ela não pode ir para frente e compreendendo que, ao proporcionar um chip, ou até mesmo um tablet ao estudante que está nessa condição,
ele está garantindo a ele igualdade de condições de ir para frente juntamente com os outros que têm melhores condições de ter esse acesso em casa. Portanto, a nossa defesa está sendo que é necessário, embora que a gente saiba que há prejuízo, a volta, num momento inicial, de todos os estudantes sendo atendidos por meio das tecnologias da informação e comunicação, tá? Por meio das TIC. Internet, tecnologia, computador, isso vai ser necessário. Mas, para esses estudantes cujos diagnósticos identificarem que eles não têm como, por alguma dessas razões que a gente colocou, por todas elas ao mesmo tempo, participar do processo de ensino-aprendizagem de forma semelhante àqueles que têm as condições, que a instituição monte uma estrutura para que fisicamente esses estudantes vão para dentro da instituição e que o acesso a ele, né, o acesso deles aos conteúdos dos processos de ensino-aprendizagem seja recebido por meio das tecnologias de informação e comunicação, mas dentro da instituição, com a tecnologia e o espaço físico adequado para ele estudar, proporcionado pela instituição, mas respeitando todas as normas decorrentes das condições sanitárias e dos comitês, dos diversos comitês Covid, das diversas instâncias dos comitês Covid, que deve haver o comitê Covid institucional, o comitê Covid de cada campus, as orientações que o MEC está colocando, as orientações que o CANIF está colocando, ou seja, as orientações que todos os níveis de quem cuida da questão sanitária está colocando, respeitadas. E aí é uma responsabilidade da instituição. É possível fazer isso? É possível. Você vai ter, num primeiro momento, um menor envolvimento de professores, do ponto de vista do professor estar fisicamente dentro da instituição. Será necessária alguma tutoria, algum aspecto, mas aí cada instituição define como é esse mecanismo. Vai ter uma necessidade de pessoal técnico-administrativo, que pode trabalhar sob a forma de rodízio, né? E respeitadas as condições sanitárias. O grande desafio está em conciliar essa presença física de uma parcela dos estudantes, que quem vai dizer essa parcela é o estudo que cada instituição e que cada campus dentro de cada instituição vai fazer, para que nós não naturalizemos a extrema desigualdade e aceitemos que, em função da pandemia, é possível ir para frente com alguns e para os outros a gente proporciona uma tecnologia para ele e ele vai buscar como, a partir dessa tecnologia, ter o acesso. Quando, na verdade, a gente sabe, se fizer isso, esses não vão conseguir acompanhar, grande parte deles não vai conseguir acompanhar. Tá? Então, essa é a defesa que a gente está fazendo, mas é um processo de construção extremamente difícil, inclusive no IFRN, porque a gente está fazendo essa discussão à revelia da gestão interventora. Nós estamos fazendo essa discussão, mas à revelia da gestão interventora. Temos a pergunta de Helenilce, que eu vou agora localizá-la aqui, a minha amiga Helenilce, do IFCE, da UFC, do Labor. E aí, professor? Está aqui, localizei. Parabéns, Dante, feliz com a tua participação. Como você avalia o avanço da gestão antidemocrática nas instituições públicas federais? Terrível, né, Lenilson? A gente já colocou isso na fala inicial, que no momento, agora, exatamente agora, quando a gente está conversando, nós temos 3 instituições da rede federal sob intervenção. O Cefet do Rio de Janeiro, há 1 ano. O Instituto Federal de Santa Catarina e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, há 4 meses. Durante o ano passado até agora, 8 universidades federais passaram por processo semelhante, de não nomeação do primeiro da lista por alguma criação aí, de que a decisão era não nomear o eleito em primeiro lugar e tinha que encontrar um motivo, ainda que sem fundamentação jurídica nem política, que se justifique, para nomear alguém que fosse identificado com o ideário que está aí, que é o ideário autoritário e antidemocrático. No fundo, todo esse movimento é na direção de esgotar completamente o princípio da gestão democrática do ensino público,
previsto no artigo 206, inciso 6 da Constituição. E não é apenas a intervenção direta na eleição e na nomeação dos dirigentes máximos. Várias outras ações de 2016 para cá, e que se intensificou agora a partir de 2019, operam nessa direção. Como é que você vai fazer gestão democrática? Que a gestão democrática ela precisa ser pensada de uma maneira ampla. A gestão democrática, efetivamente democrática, a primeira coisa dela não é como internamente a instituição vai se organizar para se administrar, é como essa instituição dialoga com a sociedade. Quem tem o direito de entrar nela? Quem tem o direito de estudar nela? E isso a gente está longe. A gente precisa ampliar muito na direção dessa gestão democrática plena nas instituições públicas de educação básica e superior, para que toda a população possa fazer o ensino superior numa instituição pública, para que toda a população possa fazer o ensino médio numa instituição pública gerida de forma pública. Porque o que nós temos hoje é a gestão privada do ensino público na educação básica. E isso é um ataque à gestão democrática. Então, cada vez mais se avança em processos antidemocráticos que vão muito além do processo de escolha e nomeação dos dirigentes máximos, que faz parte disso, mas que não é a única nem a questão mais importante. Ela é extremamente importante, mas nem é a única nem a mais importante. O que opera, por exemplo, na direção oposta à gestão democrática, só para ficar em 3 programas muito recentes, que já deu tempo do governo que assumiu em janeiro de 2019 colocar em evidência. Programa Escolas Cívico-Militares. Quer projeto mais antidemocrático do que esse, que ataca o princípio da gestão democrática? Sem atacar o processo de escolha e nomeação dos reitores? Programa Novos Caminhos na Educação Profissional, que é algo mais antidemocrático e mais contrária à perspectiva da formação humana integral que a gente vem defendendo do que isso? Programa Futurice, que é programa mais antidemocrático do que esse? Então, isso é o que está posto. Então, isso está colocado no DNA que está sendo implantado na gestão da educação pública brasileira a partir de 2016 e que se intensificou sobremaneira agora a partir de 2019. E a outra pergunta é da Nilzete, que eu vou localizá-la aqui agora também, não sei se o Foco pode me ajudar. Ah, está aqui. Como você avalia a posição do MEC enquanto gestor das políticas educacionais quando você estabelece nenhum aluno a menos, essa foi o que eu coloquei, e o MEC, na sua última coletiva, se manifesta colocando que vai disponibilizar pacotes de dados para acesso à internet. Essa questão, Nilzete, eu já coloquei na minha fala inicial e eu acabei de colocar agora há pouco tempo quando tentei responder a Giza, né? Então, é apenas repetir o que eu já coloquei, que eu compreendo que isso não é um equívoco, porque isso faz parte da lógica que orienta esse pensamento. Portanto, não é um equívoco. Não é má gestão. É má intenção. É um antigoverno que aponta para o regime de exceção, que aponta contra a sociedade brasileira, que aponta contra o povo brasileiro, que aponta contra os direitos sociais, especialmente da classe trabalhadora mais empobrecida desse país. E o que é, para finalizar, e o que é terrível, né, da gente observar é que alguns segmentos dos que são e serão mais afetados por essas medidas continuam defendendo as ideias que estão transitando. Não conseguem perceber, o que é terrível, que tudo isso que está sendo proposto vai ser exatamente no sentido de retirar cada vez mais direito deles próprios que estão indo à rua para defender ainda esse governo que está aí. Não se dão conta do que está acontecendo. Isso tem a ver diretamente com a negação do direito à educação à população brasileira. Que o direito à educação, numa perspectiva contra-hegemônica, ela pode avançar muito no nível de compreensão coletivo da sociedade brasileira sobre seus problemas,
seus dilemas e as concepções que estão em disputa na sociedade. Obrigado. Professor, a gente pode ir para o último bloco, então? São mais Sim. 3, aí a gente encerra. Em geral, eu acho que a maioria das temáticas o professor já permeou de algum modo aqui. Eu vou começar, então, com uma que eu acho que não foi falada, que é a Carmen, ela vai colocar aqui a seguinte questão. Professor Dante, gostaria que você falasse sobre a falta de uma política de formação docente para a rede federal, o que dificulta o cumprimento da função social dos IFs, já que essa ausência impacta negativamente na formação dos estudantes da classe trabalhadora. Então, ela já traz uma questão sobre formação docente, né? Ok. O Abraão vai trazer uma questão que o professor, creio, já também falou na pergunta da Helenilce, sabendo que dentro da própria EPT existem trabalhadores que têm uma posição distorcida de mundo, sendo apoiadores da política do ódio, como desconstruir essa força contra-revolucionária, né? E também a Bibi traz uma pergunta aqui. Bibi Solete. Professor, o Fundeb impacta no ensino profissional? Achei importante pontuar, já que é algo que está em debate devido à votação. E eu esqueci, ela fala sobre o Fundeb, e eu esqueci da pergunta do Vauricélio aqui, não posso esquecer. O Vauricélio do Labor me ajudou aqui, né? Então, tenho que colocar, professor. Professor, esta forma pouco democrática como os IFs estão lidando com o ensino na pandemia por meio das aulas não presenciais, assumindo uma linha excludente, contrariando a própria função inclusiva das instituições da Rede Federal da Educação, é uma determinação de fatores somente externos, isto é, da política nacional, ou já havia elementos internos com tendência a adotar incondicionalmente uma orientação antidemocrática que exclui mais a maioria dos estudantes. Então, o Mauricélio traz aqui uma reflexão, se é algo só externo, né, ou se já havia algo nos institutos que propiciou esse fenômeno das aulas nessa nova condição do coronavírus agora, né? Creio que seja mais ou menos isso. Ok. Carmen pergunta sobre a falta de uma política de formação docente para a rede federal. Essa é uma questão essencial, né, Carmen, que a gente vem discutindo sobre isso há muito tempo. Nós perdemos uma oportunidade ímpar, que foi desenvolver essa política de forma integrada ao processo de expansão da rede. Então, esse processo de expansão, que foi muito importante, ele foi crivado também de problemas. Os avanços e retrocessos desse período, 2013 a 2016, não são algumas ações que foram só de avanço e outras de retrocesso. Não. Eles convivem dentro do mesmo fenômeno. Então, se por um lado o processo de expansão em si representa um avanço, há vários problemas nele, onde a gente pode identificar os retrocessos. Vários. Né? A pressa que levou a uma ideia de que construir uma escola era construir um prédio, mas esse prédio ele não funciona se não tiverem os trabalhadores e os estudantes, e esses trabalhadores, para atuarem adequadamente dentro desse prédio, e aí passar a ser uma escola, eles precisam ser formados para atuar naquele campo. Né? E a educação profissional, a educação de jovens e adultos que tem dentro das nossas instituições, não é conteúdo prioritário dos processos formativos nos nossos cursos de licenciatura. Isso já nos diz que os professores licenciados da rede federal, em geral, não tiveram em seus processos de formação inicial um contato mais profundo, sistemático, com o campo da educação profissional ou com a educação de jovens e adultos. Mas esse não é o maior problema. O maior problema é que nós também temos os professores bacharéis
e tecnólogos, que esses sequer foram formados para serem professores. E eu não quero dizer de maneira nenhuma aqui aos meus colegas engenheiros, que a minha formação inicial é na engenharia, e aos tecnólogos, que os que não passarem por um processo de formação sistemática estão fadados a serem mal professores. De maneira nenhuma. Existem excelentes professores que vêm da engenharia e que não passaram por processo sistemático. Mas é igualmente verdade que a existência de processo sistemático vai contribuir de maneira muito intensa para que esses professores se formem como professores de uma maneira mais adequada e mais rápida do que pelo método de ensaio e erro e de aprender com aquele ex-professor, com aquele professor que na hora que ele chegou já era professor ali há muito tempo e ele, por imitação, vai aprendendo. Essa é uma forma de aprender e que se aprende, mas se leva mais tempo e pode haver distorções nesse processo formativo. Portanto, uma política de formação, não diria apenas de professores, mas de formação dos trabalhadores da educação profissional, teria sido essencial a integração de uma política dessa natureza com o próprio processo de expansão da rede. Então, a rede mais do que dobrou, né, de quantitativo de docentes e de administrativos. E com um agravante em relação à situação anterior. É que anteriormente você tinha poucas instituições antigas, aí você fazia um concurso para professor, o professor entrava, não tinha o processo formativo, mas ele ia trabalhar junto de alguém que já estava ali há muito tempo, que já tinha algum conhecimento para passar para ele. No processo de expansão, o que é que aconteceu? A absoluta maioria das pessoas que chegavam para inaugurar um campus estavam entrando na instituição naquele momento. E os bacharéis estavam começando a se tornar professor naquele momento da maneira mais rudimentar que se possa imaginar. Evidentemente, isso trouxe problemas e continuará trazendo problemas. Então, era fundamental que, juntamente com a política de expansão, tivesse sido gestada uma política de processos de formação inicial e continuada dos professores, dos trabalhadores da educação profissional. Nós formulamos isso em diversas oportunidades. Eu digo nós no coletivo mesmo. Houve um período aí por volta de 2004, 2005, 2006, até 2007, né? É 7, que houve um grande grupo da gente, do campo trabalho e educação, da educação de jovens e adultos, que participamos de várias construções dentro do MEC. Alguns de nós, inclusive, ocuparam cargo. Eu não tive dentre esses que ocupou cargo dentro do MEC, mas os colegas que ocuparam o fizeram com um afinco e com um zelo muito grande pelo que fizeram. Eu tive sempre no grupo daqueles que nós participamos da construção das políticas, do PROEJA, documento base da educação profissional técnica de nível médio, e sempre esse grupo, independente de ser os que estavam ocupando alguma função, os que estavam como voluntários, sempre defendemos, nesse processo de expansão, a necessidade dessa política, mas não conseguimos espaço para isso, porque sempre havia uma discussão que era a seguinte: ora, é necessário, é urgente abrir essas instituições e que haja matrícula imediatamente. Porque qual era a nossa proposta original? Era que os prédios fossem construídos e os concursos realizados, e na medida em que fosse avançando na construção, as pessoas sendo nomeadas e passar por esse processo de construção daquele campus propriamente dito. Né? Processo de formação, o processo de ver os ajustes e os PPCs dos cursos que seriam oferecidos, como eles iriam se articular com os outros cursos semelhantes que já haviam naquele instituto em outros campi,
e o processo de formação continuada mesmo. E a resposta sempre foi que não era possível, porque a instituição tinha que começar a funcionar e tinha que ter matrícula imediatamente. Houve uma segunda proposta. Então, por que a gente não faz as aulas no turno e no outro turno se faz esse processo formativo? E a resposta também foi na mesma direção, de que não era possível, porque tinha que ter matrícula. Tá? E eu não estou colocando que isso foi completamente equivocado, porque a gente vê hoje que se esse processo, mesmo com todos esses problemas de expansão, não tivesse ocorrido, hoje não ocorreria mais. Então, eu não estou apenas fazendo a crítica rasa a esse processo, mas problematizando e reafirmando que era fundamental que isso foi feito. Isso não foi feito a nível de MEC, que deveria ter sido feito, mas as instituições individualmente também poderiam ter feito seus processos de formação, que também não foram feitos de maneira sistematizada, de maneira que nós continuamos com esse grande déficit e com a situação agravada, porque houve mais do que dobrou a quantidade de professores e de técnico administrativo da rede que não passaram por um processo formativo. Essa é uma questão complexa. Passar pelo processo formativo, por outro lado, é muito importante, mas não garante absolutamente a mudança de visão de mundo do sujeito. Mas a gente tem quase a garantia de que, se não houver o processo formativo, a mudança, a visão de mundo do sujeito não vai mudar. É extremamente importante o processo formativo porque ele contribui para essa possibilidade daquele que não teve acesso a esse conhecimento, né? Ele ter acesso ao conhecimento e, a partir daí, ele ter uma nova visão, né? Isso não garante que a mudança, a formação, proporcione essa mudança. Mas ela proporciona a possibilidade de que a mudança ocorra. Ao passo que, se a formação não houver, praticamente se tem a garantia de que essa mudança ela não vai ocorrer. Tá? Por favor, Falco, tu me ajudas, por favor, de qual é a próxima, porque eu terminei nesse terceiro bloco não anotando. Essa aí, qual foi a primeira? A da formação docente, né? Primeiro foi a da Carmen, que eu acabei de responder. Eu estou vendo aqui que tem a de Abraão, né? Isso. Tá. Eu acho que, ao responder a de Carmen, Abraão, eu já entrei exatamente no que você está colocando. A pergunta de Abraão é a seguinte: ó. Sabendo que dentro da própria PT existem trabalhadores que têm uma posição distorcida do mundo, sendo apoiadores da política do ódio, como desconstruir essa força contra-revolucionária? Eu penso que um dos caminhos é o processo formativo, mas eu já disse que o processo formativo não vai garantir. Mas ele é uma possibilidade para que essas pessoas reflitam teórica e praticamente sobre as implicações dessa visão de mundo excludente, né? Que não respeita as diferenças, que naturaliza a desigualdade, que aposta na meritocracia como critério realmente de quem vai para frente e de quem não pode ir para frente, desconhecendo e desconsiderando todas as questões sociais envolvidas. Então, o processo formativo é um, e o processo formativo não apenas do ponto de vista formal, né, de nível de escolarização formal, mas processo formativo do cotidiano, da formação continuada, da formação em serviço, de reuniões pedagógicas, de atividades para discutirem esses problemas. Porque cada um de nós constrói sua visão de mundo a partir de suas experiências e vivências, tanto dos processos formativos como o processo de prática social fora do ambiente escolar. Então, a desconstrução disso passa por colocar esses pressupostos em discussão. E ninguém vai impor ao outro uma visão de mundo, mas ela pode ser discutida. Não é fácil, mas não vejo outro caminho, Abraão, que não seja colocar essas questões de discussão nos espaços institucionais, para se tentar avançar nessa disputa por uma concepção de sociedade, a gente tentar avançar nessa concepção que vai ao encontro do que nós estamos discutindo aqui. Tá? A próxima seria
A pergunta sobre o Fundeb. A Bibi, não é isso? Tá. Fundeb, questão essencial que está sendo agora, eu estou aqui com o site do Fundeb aberto ao mesmo tempo, tá? Tá sendo votado hoje e é outra questão essencial. É outra questão essencial que já deveria ter sido resolvido e não foi resolvido porque o Fundeb acaba este ano e a partir do próximo ano não tem Fundeb, não tem garantia do financiamento da educação básica. Então, isso é uma questão assustadora. E o governo está, de última hora, inclusive, querendo colocar propostas regressivas que não foram discutidas em momento anterior nenhum. Hoje, o governo estava querendo colocar propostas extremamente regressivas em relação a uma proposta que já não é a que nós defendemos, mas é a que tem, portanto, é com ela que a gente tem que se alinhar. Mas mesmo diante da precariedade da proposta que está sendo levada à plenária, o governo está querendo colocar emendas que restringem ainda mais a proposta do Fundeb. E se a gente não aprova o Fundeb esse ano, a partir do próximo ano, não temos mais a garantia constitucional do financiamento da educação básica do Brasil. E que isso tem repercussão sobre o financiamento da educação profissional também, porque, por exemplo, o ensino médio integrado é educação básica. O ensino médio integrado é educação básica. O concomitante é educação básica. O que não é educação básica é o subsequente, quando a gente está falando em cursos técnicos, não é? Então, tudo isso tem uma influência direta no financiamento da educação pública como um todo, e é essencial. E isso vem sendo considerado com um descaso terrível pelo governo e pelo próprio Congresso Nacional, que está indo para a votação com o Fundeb pela pressão popular. Né? Semana passada mesmo a gente participou de uma atividade do Fórum Nacional Popular de Educação nessa direção da defesa da votação do Fundeb. Então é essencial, fundamental. Bem, professor, a gente vai se caminhando aqui. Faltaram algumas questões, mas pelo tempo a gente vai pedir, infelizmente, desculpa aqui para as outras pessoas que não puderam, assim, ter a pergunta respondida, mas já vai 1h47 de live, o que é resultado que foi muito proveitoso, a discussão, a fala do professor foi sucinta e elencou todo esse tempo de discussão onde a gente nem viu o tempo passar. Então, agradecer imensamente o tempo, a disposição do professor, de estar aqui disponível para nós, aqui para o Labor, para a revista, participando aqui, nos prestigiando com décadas de pesquisa e conhecimento sobre a educação profissional, né? Tanto que teve gente que colocou que foi um dos melhores debates. Então, isso deixa a gente muito feliz. Também desculpar as pessoas que acompanham aqui as lives pelo atraso, desculpar também ao professor pelo pequeno atraso que nós tivemos hoje. Certo? Tem algo a dizer, professor? Não, somente agradecer e pedir desculpas aí se a gente não conseguiu abordar, né, somente agora nas respostas, com toda a complexidade das perguntas que foram feitas, mas a gente fez um esforço de síntese, de tentar tocar pelo menos aqueles pontos principais. E agradecer mais uma vez o convite da revista Labor, dar um abraço para todos os colegas da Labor e para todos que estiveram ou estão presentes, e dizer que é sempre muito bom. Mas, ao mesmo tempo que é bom, é inquietante, né? E em alguma medida frustrante a gente estar aqui, mas não está podendo se ver, não está podendo se conversar, não está podendo se tocar, né? Vamos lutar para que a gente não naturalize que esse distanciamento é natural e vamos lutar para construir uma volta que efetivamente a gente possa ter o contato físico, ter o diálogo presencial, ter educação presencial, porque lembrar que nossos estudantes que são matriculados em cursos presenciais, a instituição vai mudar o que oferece para eles. A instituição os matriculou em cursos presenciais e agora
vão fazer de outra maneira. Então, a gente não pode naturalizar que vai para essa forma remota, mediada pelas TIC, para ficar nela. A gente tem que, vamos para ela, mas já planejando como e quando a gente vai voltar para a educação presencial. Claro, para aqueles estudantes matriculados nos cursos presenciais. Nós temos uma modalidade específica, que é a educação à distância, que o estudante que está matriculado lá já sabe que se matriculou no curso à distância. Mas os estudantes que estão matriculados de forma presencial, não é isso o que eles estão querendo. Não é isso que eles estão querendo. Tá? Então, somente isso, reforçar, agradecer, um grande abraço, bom descanso, se cuidem, ainda é momento de ficar em casa, na maioria do nosso país. Um abraço. Abraço, professor, obrigado, boa noite a todos. Boa noite, abraço.